Viva, viva, votos de boa tarde domingo e seja bem-vindo ao programa que fala de cultura todas as tardes, todos os finais da tarde de domingo aqui no canal Notícias da Televisão Pública de Angola. Como é de hábito, a abrir temos um convidado especial, logo depois vamos passar em revistas atividades culturais que marcaram a última semana. E hoje, como convidado, vamos conhecer o percurso e a visão de um dos nomes que se destacam no universo do desenho e também do cartoon a nível do nosso país. Estou a falar-vos de Miguel Oscar da Silva, mais conhecido por Lito Silva. Conhece o seu perfil. Se primeiro se formasse em economia e depois começasse a desenhar, diríamos que aprendeu a economizar espaço para fazer com que todos os quadrinhos da banda desenhada coubessem numa folha. Mas não, ele começa a desenhar antes ainda de aprender a ler. A veia artística veio da família do pai. Lito Silva tinha um tio que também era fascinado por traços perfeitos. Miguel Oscar da Silva desenha sempre que está entediado. O desenho é como um bálsamo que atenua as dores. Sempre foi conhecido como um menino bem-humorado e com boa memória. Uma das coisas que não consegue esquecer é o facto de o pai ter comprado um livro para ele, que só poderia tê-lo em mãos quando soubesse ler. A ansiedade consumia-lhe por dentro. Ficou curioso e esforçou-se para começar a ler. Assim que aprendeu, foi logo correr para a revista de banda desenhada. Daí foi só conciliar as duas capacidades, a de narrar e a de desenhar. Outra situação que não consegue apagar da memória é a caricatura que fez da professora da 4ª classe. Valeram-lhe umas boas reguadas, mas percebeu que estava moldado para o desenho, porque a professora se reviu no traçado artístico. Começou a fazer cartoons na página 1 de dezembro do Jornal de Angola, coordenada por Sérgio Pissarra. Os trabalhos passaram a ser publicados na última página do único diário angolano. Quando conhecem Luandino Vieira e Henrique Abranches, Lito Silva e Pissarra publicam a primeira coletânea de banda desenhada na Angola independente. Mungamba da Banda foi das obras de estreia de Lito Silva. Na banda desenhada tem obras como a coleção Parada dos Candengues, Chacão e Balila, Uma Visita Inesperada, No Reino dos Mosquitos, 24 anos distribuindo alegria e Parada Jurássica. Foi Lito Silva que desenhou a insígnia das Forças Armadas angolanas. É das suas maiores realizações como artista. O que lhe dá orgulho é que todos os partidos se revêem no símbolo. É também da sua autoria os símbolos da Faculdade de Ciências, do INACOM e INATEL. A sua empresa criou os símbolos da Fundação Luine e do FAS. O cartunista e argumentista escreveu as obras O Calvário de Jusceline, inspirado na queda do prédio da antiga DENIC. O romance foi adaptado para o cinema. Os Pássaros da Galhofa, O Ritual de Mukanda. Livro infantil, recortes da história, cartoon e fragmentos angolanos. Outra cena curiosa é que em 1974 as livrarias e bibliotecas estavam fechadas. A solução era ler a banda desenhada que Lito Silva fazia. Vezes há que as irmãs ralhavam com ele porque demorava a terminar os trabalhos. As grandes conquistas não foram como cartunista, mas sim como basquetebolista. Do 1º de agosto, comprou o primeiro apartamento e a primeira viatura quando defendia as cores do clube militar. Lito Silva é especialista em cartoon satírico, crítica social que ajuda a abrir as mentes para o futuro. Seu trabalho como cartunista viajou por África e quase toda a Europa, e com um nível de aceitação acima do normal. O homem que, com as devidas aspas, tem o defeito da frontalidade, agora virou-se para o cartoon educativo. Na banda desenhada, eternizou personagens como Zenguia, Shaq, Anik, Aristo, Tete Zongola, Salvador Daqui e Mimi Sulusso. Em 2011, Lito Silva foi galardoado com o Prêmio Luine pela criação do logotipo da Fundação.
Aos 25 anos, tinha já assumido a administração da empresa Imagem VIP. Depois, foi vice-presidente da Associação Angolana de Publicidade e Marketing. É o responsável da publicidade de uma marca prestigiada de refrigerante. Lito Silva nasceu no Sambizanga, cresceu no Kazenga, no bairro da Cuca. Rosa Lemos, ele faz tudo para maximizar a sua produtividade da sua passagem efêmera pelo mundo. Depois de termos no selo cultural Lindomário Olímpio de Souza, agora é a vez do docente perspicaz e do artista visionário, Lito Silva. Miguel Oscar da Silva, Lito Silva, é o convidado especial para esta edição do Selo Cultural. Deu instantes para conhecermos um pouco daquela que é a sua trajetória, mas agora, em conversa, vamos certamente saber muito mais deste seu percurso no mundo da banda desenhada e também um bocadinho sobre o desenho. É um homem que tem na contabilidade a área de formação, é um publicitário de mão cheia, é um docente, como podemos nos aperceber, mas na arte de desenhar, na arte do cartoon, de fazer retirar de nós a boa disposição que vamos poder conversar nesta edição. Lito Silva, muito boa tarde e seja bem-vindo ao Selo Cultural. Boa tarde, Rosa. Boa tarde à nossa audiência. Eu quero só fazer aqui uma retificaçãozinha. Eu não sou contabilista, sou formado em gestão. Em gestão, são certo. Coisas diferentes. Ok. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Selo Cultural. Conta-me primeiro como é que começou este seu interesse pelo cartoon e pelo desenho também. É uma longa história. De forma resumida. De forma resumida, eu via histórias desenhadas, não entendia nada daquilo, gostaria de dar um novo fim às histórias que eu via sem compreender, então comecei desenhando. Essa é a resumida. Ok, mas na entrevista, esta entrevista sobre a biografia que concedeu à TV Girassol, há uma história muito curiosa que conta sobre como surgiu também esta sua paixão pela arte de saber desenhar e também pela leitura. Conta a história do pai que prometeu-lhe um livro, comprou-lhe um livro e disse que só o ofereceria a partir do momento em que aprendesse a ler. Não, aí tem que retificar. Eu já desenhava. Aí já tinha... Fazia bonequinhos, ainda nem tinha entrado para a escola, fazia bonequinhos. Então isso começou muito cedo, esta paixão pelo desenho começou muito cedo. O velhote, como queria que eu não ficasse só desenhando e queria me ver lendo, então comprou um livro de literatura infantil com ilustrações, mas ilustrações fantásticas. Era naquele tempo em que a capa tinha um holograma. Agora eu nunca mais vi isso, mas naquele tempo havia uns desenhos que eram holográficos, bastava mexer a capa e o desenho ganhava um certo movimento. Isso nos idos de 60, nos primórdios de 70. Eu vi o livro e queria abrir o livro, mas o meu velhote disse nem pensar. Esse livro fica aqui e você só vai ter acesso a ele quando souber ler. Eu já sabia desenhar. Ok, então, aí despertou a necessidade maior de aprender a ler para complementar então esta que é a paixão que já tinha de saber desenhar. E há uma coisa que nós estamos aqui a dizer, que isso por acaso redundou numa coisa que para mim, eu sou conhecido como cartunista, como banda desenhista, mas eu sinto-me a plenitude do que eu faço a escrever argumentos, porque a banda desenhada, antes de ser desenhada, ela tem que ser escrita. Tanto que o Henrique Abranches defendia a corrente de que a banda desenhada era a literatura de expressão gráfica. Okay. É literatura, só que ao invés de ser só escrita, é desenhando. Mas antes de nós desenharmos, cada cena desenhada tem que ser escrita. Primeira história é escrita, só depois... Primeira história é escrita. É que é passada para o desenho. Nós aqui falamos sempre de Henrique Abranches, mas é uma pessoa que eu não posso deixar também de homenagear sempre que falo do meu percurso literário, porque marcou-me, embora não tenha sido minha professora, na escola, como foi de muita gente, mas marcou-me porque ela aceitou dar aulas particulares. Foi a doutora Gabriela Antunes. Extremamente crítica. Ela era feroz. Quando ela corrigia os erros, era extremamente agressiva. Aquilo ia mesmo ao orgulho e quando ela fazia a crítica, uma pessoa dizia, cara, eu não sei absolutamente nada, tenho que aprender. Mas foi bom porque nesse momento, eu quando escrevo, e eu sinto-me que escrevo razoavelmente bem, eu lembro-me sempre
No momento que vou dar uma calinada, eu sinto a voz dela dizer isso está errado, não é bem assim. Então, é uma pessoa que eu gosto sempre de mencionar. De fazer referência. Exatamente. Para além de Gabriel Antunes, quais foram as outras referências que foram determinantes para se tornar esta... No aspecto literário, já falei de Gabriel Antunes, eu menciono Henrique Abranches, Pepe Tela também teve muita influência, porque são pessoas que tiveram muita paciência de ver-me crescer e com muito jeitinho dizer-me a direção correta. Certo. Landino Vieira teve alguma através do Abranches, mas uma senhora que também já morreu, era jurista, trabalhava conosco, Paula Pena. Bom, é anónima para muita gente, mas para mim não é anónimo. E também teve muita, mas muita paciência. Então eu lembro-me sempre dessas pessoas. Agora, no aspecto acadêmico, eu tive um professor que para mim foi um dos melhores professores que eu tive, foi professor de macroeconomia. E ele foi dirigente do nosso país e era o mais velho que, no momento de dar aulas, ele preocupava-se em que nós soubéssemos a economia. Severino Moraes, já é falecido. Como político, ministro, não sei o que era, mas como professor, era um grande professor. Eu lembro-me, há uma prova que nós tivemos. Estávamos todos à rasca a ver fumo na prova. E ele espreitou a prova de cada estudante. Ele próprio sentiu-se frustrado, pediu um marcador e transformou aquela prova numa aula prática. Ele disse, agora deixem-me essa prova, virem todos para o quadro. Então ele deu uma aula prática, disse, interrompam 10 minutos da vossa prova que vocês vão ganhar. Então é uma das pessoas que também marcou-me, mas isso no aspecto académico, científico, enfim. Que acaba por complementar, não é? A complementar todo este trabalho que faz atualmente. Eu sei que, para além de cartunista, também está ligado à banda desenhada, e em conversa eu disse que a transição de uma para outra foi quase que em simultâneo, não deu para sentir. Mas vamos falar um bocadinho daquilo que é o movimento do cartoon, para depois olharmos para a questão relacionada à banda desenhada. Disse em instantes que para nascer um cartoon, primeiro vem a escrita e depois é que segue para outro processo. Tanto a banda desenhada como cartoon, na vertente do cartoon. Conta um bocadinho este processo de criação. O cartoon nasce da observação da realidade objetiva. E normalmente um cartoon é crítico, é sempre uma crítica social. Às vezes, nos nossos tempos, aqui no nosso universo, a crítica social é mais incisiva porque ela torna-se crítica política, que é o que ressalta. Mas não tem só que ser por aí. Então faz a observação objetiva do nosso meio. E nós temos que nos posicionar de forma crítica, mas para que o cartoon seja aceite, ele tem que ter uma simbiose imediata com o receptor. E aí ele tem que ser engraçado. Utiliza-se se for só crítico, fica uma coisa chata. Uma pessoa lê então uma pessoa, atrás da piada e da anedota da graça, tem a crítica objetiva. Primeiro escreve-se, isso tem que ser escrito, porque uma pessoa, e depois tem que transformar em desenhos. E há aqui uma coisa que é engraçada, uma coisa que eu gosto de transmitir, alguém que esteja do outro lado da tela a assistir-nos e a tentar ser cartunista. O sucesso do cartunista é, depois de escrever o script do seu cartoon, conseguir fazer esse cartoon sem pôr um único diálogo. Porque o cartoon tem, ao ser crítico e uma crítica social, ele tem o condão de quem quer que seja, que veja um cartoon, ainda que não tenha texto, ele entende a mensagem. Quando a gente consegue isso, então é um sucesso absoluto. E aqui eu dou o exemplo de um grande cartunista, o Quino, não sei se conhece uma personagem, Mafalda. Personagem Mafalda, certo. Eu me inspiro muito no Quino porque ele é o mestre de contar histórias sem pôr um único texto. Mas é claro que antes dele desenhar, ele escreveu aquilo tudo. Aquilo tudo é escrito. Depois tem que passar para o papel e procurar ser telegráfico ou não ter texto absolutamente nenhum. Porque quanto menos texto ele tiver, mais é entendido fora dos limites de onde se fala aquela língua, onde se fala português. Não precisa, porque o desenho é o desenho. Uma pessoa que faz um mundo a cair em cima de uma pessoa, percebe-se logo que o peso está a cair em cima da pessoa. Não precisa pôr, e o mundo caiu em cima do fulano. Isso não existe. Aliás, em televisão, costuma-se dizer que uma imagem vale mais por 1000 palavras, não é? Por vezes temos só a imagem, mas conseguimos fazer a interpretação do que se quer retratar com aquela imagem. Mas, na maior parte das vezes, quando trabalha nos seus trabalhos, quando faz melhor os seus trabalhos, que questões mais gosta de abordar? Fez referência às questões políticas, as questões sociais também estão presentes. Gostei da pergunta, porque eu vou permitir
dissecar, quer dizer, eu vou dissecar o que é a minha atividade artística. Eu, enquanto cartunista, eu falo para a sociedade em geral adulta e falo fazendo uma crítica frontal ao que é a nossa sociedade. Uso o desenho cartunístico, desenhando para crianças, a Parada dos Candengues, aí eu já não sou crítico, eu procuro ser didático, não a dizer, olha, a nossa sociedade tem este problema, vamos resolver, mas é dizendo às crianças, estes são os valores que nós temos que projetar para que sejamos íntegros. E quando eu faço banda desenhada, que é o desenho realístico, aí, como eu digo, eu sou artista, tomo nas tintas para o mundo, estou a fazer para mim. Estou a projetar no papel os meus sentimentos, as minhas ideias, a minha visão poética do mundo e o legado que eu quero deixar para a posteridade em termos do que é uma mensagem positiva. Portanto, eu tenho um personagem fixo, que é o Massala. Já tenho 3 álbuns publicados, vou agora publicar o 4º. É uma sequência de histórias, de aventuras, mas, na realidade, aquilo não é porrada por porrada. Na realidade, há sempre um fundo de mensagem positiva para passar para a humanidade. Tanto que até eu vou lhe dizer que a minha grande inspiração ao criar esse personagem foi o Hugo Pratt e o seu personagem Corto Maltese. É claro que eu não copiei, mas adaptei a ideia, que é ótima, e uma das coisas que o Hugo Pratt faz é uma abordagem poética do mundo, da sociedade. Eu agarrei a ideia, mas eu faço uma abordagem não só poética, como construtiva da África, do que é ser africano. Nós temos vários valores que nós temos que prezar e valer. Eu e você. Nós temos uma educação Frankenstein. O que é a educação Frankenstein? Nós fomos educados com valores ocidentais, mas o meio em que nós vivemos não é bem ocidental, é um meio híbrido e os nossos modelos de aceitação do que é perfeito tentam reproduzir o que está no Ocidente, quando na verdade não é preciso. Vou-lhe dar um exemplo prático. Há dias eu tive uma conversa com um brasileiro, artista, e eu fiz-lhe notar que se o Shakespeare fosse africano, nunca escreveria Hamlet. E ele ficou espantado, por quê? É muito simples, porque aquela trama que no Hamlet e na Europa é crucial, que é alguém tentar apoderar-se do reino através do casamento com a rainha. Em África isso não existe. Ninguém herda um reino por ter casado com a rainha. Ninguém herda. Em África há coisas que nós temos positivas que nem sequer sabemos. A minha fortuna, na nossa tradição intrínseca africana, na maior parte das culturas africanas, a minha fortuna não é herdada pelo meu filho, é herdada pelo filho da minha irmã. Por uma razão muito simples. Meu filho, sei lá, mas filho da minha irmã... É uma certeza que é meu sobrinho. Então, aí está. Nós, ao tentarmos copiar integralmente a outra sociedade, temos assim uma coisa que não é bem nossa, também não é bem deles e não é bem de ninguém. Okay. Quando, na verdade, nós tínhamos uma sociedade que já tinha resolvido alguns problemas. Vou-lhe dar um outro exemplo. Quando você vai ao mato e você encontra uma ovelha a falar filho e filha, ele, naquele seu português mal falado, e até já é poliglota, ele fala filho de homem e filho de mulher. E nós falamos filho de homem e filho de mulher. Quando, efetivamente, nas línguas banto, o feminino não é por sofisticação de uma partícula, é por acréscimo. Né? É Mona Moato, Mona Calumba. Então, ele está a traduzir, onde ele é fluente, ele fala bem a língua dele. E como é poliglota, também se comunica em português, mal, mas com razão, porque ele é fluente. São essas pequenas coisas. É claro que nós não vamos agora agarrar a tradição e vamos impor, não. Nós temos que arranjar uma forma de fazer o aproveitamento do que é nosso. Exato. Sem criarmos um patamar do que é o correto e o que é o errado. É só diferente. Então, eu, ao ser banda desenhista, ao fazer a minha banda desenhada, eu tento afirmar esta vertente filosófica, que é, nós somos africanos com muito orgulho, nós temos a nossa cultura, e ao invés de estarmos a nos envergonhar ou a tentar parecer o que nós não somos e a tentar ser perfeitos no que talvez não seja nosso, é dizer, nós somos assim. Nos foi tirado isso, mas nós somos isso. E seja lá o que for que nós quisermos ser no futuro, é sempre respeitando isto.
Acredita que na arte também há essa responsabilidade de, através do trabalho, os artistas trabalharem no sentido de fazer prevalecer a nossa identidade cultural? Eu não tento ser impositor, eu respeito sempre a opinião contrária, mas eu acredito que nós devemos, se vamos nos afirmar como artistas, devemos sim, eu falo por mim, respeitando a opinião contrária, eu acho que nós devemos ter como a nossa pedra basilar onde nós somos fortes. E onde nós somos fortes é a nossa identidade. Eu, se tentar ser artista, me apoiar na identidade de outra gente, eu vou ser sempre o africano que está a tentar ser bom no método europeu. Ao passo que, se eu me afirmar os meus pés na minha identidade africana, eu estou a dizer, venham atrás de mim e quem quiser ser melhor do que eu neste terreno vai ter que me vencer aqui onde eu sou forte e onde eu estou com os pés firmes, alicerçados em séculos, em milénios de ancestralidade. Não estou a tentar imitar a ancestralidade de ninguém. Certamente. Vou eu usar os meios sofisticados e evoluídos de outras sociedades para valorizar o meu, não para tentar parecer. Porque eu sempre que abdicar disso, eu estou a me tornar fraco. É a minha visão. Mas fruto desta determinação, naquela que é a defesa da nossa identidade cultural, já alguma vez enfrentou a censura, a pressão ou até a controvérsia devido a esta forma muito determinada? Eu não diria censura. O que me entristece, a resistência, o que eu enfrento é a resistência à mudança, porque esta minha visão, ela determina uma mudança de paradigma. E normalmente quando você enceta uma mudança de paradigma, há sempre alguém que está confortável no paradigma atual, porque o paradigma atual, ele tem que o paradigma nascente, tem que se contrapor ao paradigma vigente. E alguém está muito confortável no paradigma dominante. Então, a minha frustração tem sido em encontrar resistência. E às vezes a resistência não é fazer barreira, basta simplesmente fazer ouvidos mocos. É não quero ouvir. Vou-lhe explicar. Sente isso É a minha vida. E eu vou-lhe explicar agora, ainda bem que estou com essa câmara aqui, eu vou poder falar. Okay. A Parada dos Candengues é um projeto que nasce de... a banda desenhada que eu faço, a banda desenhada artística e realística é onde eu me torno poeta e onde eu escrevo para mim. Mas a Parada dos Candengues é um projeto em que eu tenciono fomentar a literatura infanto-juvenil. Então, o primeiro objetivo é fazer com que todos os desenhadores que tenham talento e as pessoas que tenham talento de escrever para crianças tenham onde escrever para crianças e alguém que compre. Então, eu criei uma publicação que compra. Quem quer que seja que tenha uma história e acha que ela tem valor, submete. Se não tiver valor, nós vamos comprar a história. Eu quero que essa pessoa se profissionalize vendendo a escrever, porque ele vai aperfeiçoar-se. Quem desenha, desde que consiga desenhar os personagens da Parada dos Candengues, por isso é que o site tem o perfil psicológico dos personagens e o perfil fisiológico. Ele, se conseguir desenhar as histórias da Parada dos Candengues, eu compro. Eu depois faço o rewriting e consigo converter para o estilo da revista, mas o meu objetivo é fomentar a produção artística. Por outro lado, eu luto para que a produção saia ao mercado com preço baixo, para que as crianças comprem e tenham o hábito de leitura. Nem toda a gente tem um pai que obriga a aprender. Eu quero imitar o que o meu pai fez, mas dar isso aos outros pais, para terem um livrinho para os filhos lerem, e tem que ser histórias infantis. Essas histórias infantis, se você reparar, a Parada dos Candengues é uma espécie de inspiração no modelo de Maurício de Sousa. Mas o Maurício de Sousa é Mônica, Cebolinha, Cachorro, etc. Certo. Mas é que eu transfigurei isso para a nossa realidade. Que é a nossa realidade. Contando histórias nossas. O que é que eu faço? Eu ponho histórias do nosso imaginário. Mas com as quais é possível identificar-te. É importante que se identifique, porque é importante ter o aspecto cultural. Exato. Então, por um lado, e agora vou falar das dificuldades, eu até consigo fazer isso, mas eu ando um bocado mais devagar, caramba, eu sou só um indivíduo. E nós estamos numa sociedade que é comercial. O projeto, ele não pode ser comercial. Se for comercial, o preço da revista sai do alcance. Então, eu tenho que conseguir financiar a revista
Eu detesto andar, como fazem os artistas, a pedinchar por aqui. Então, usando as minhas capacidades de economista, eu arranjei uma forma da revista se autofinanciar explorando publicidade. Mas nesse universo, é mais fácil encontrar alguém para comprar um anúncio num festival de Kuduro do que comprar um anúncio na revistinha ainda que você lhe conta os objetivos. Isso faz parte das resistências que eu tem encontro. estado a encontrar. Mas ok, torna a coisa um bocado mais interessante. Mas nem por isso se sente desmotivado. Não é para E como é que desencorajar. tem sido o nível de adesão? Há muita juventude a escrever, há muita gente a participar desta revista. Atualmente, Deu para sentir que há todo este movimento, esta vontade por parte de alguns jovens? No início, eu direcionava o convite para serem desenhadores do time, da equipe da Parada dos Candengues, jovens desenhadores. Mas neste momento já há dois estúdios, há pelo menos 2 estúdios que eles, como estúdio, têm a incumbência de dar aulas e instruir novos talentos. Então, eu estou a me juntar ao esforço deles, criando uma espécie de ambiente aspiracional para os novos talentos que eles vão formar. Ok. Quer dizer que quando eles souberem desenhar, para que não fiquem diletantes a desenhar no final de semana, então aparece a Parada dos Candengues como um local em que eles possam profissionalmente ganhar alguma coisa. Ok, é uma coisa, vai se integrar, não vendo o que é que vai dar, mas eu, só para ter uma ideia, quando faço cartoon, eu malho a sério, sou muito crítico. Mas no momento em que eu sou muito crítico, as pessoas dizem, ok, você também critica todo mundo e o que é que você faz para mudar? Então, eu, para poder continuar criticando e dizer no cartoon, está errado, eu faço a minha parte. A minha parte é, eu estou a tentar fazer uma parte de como vamos corrigir. Está certo que nós estamos numa realidade adversa, estamos numa realidade que podíamos usar melhor os recursos. Quando as pessoas dizem, você diz-me, e como é que você faz? Olha, eu estou a contribuir desta forma. Então, acho que quem tem um bocado mais de recursos do que eu, que faça também a sua parte um bocado melhor do que eu. É para operar a mudança, mas há bocadinho Lito disse que eu sou muito crítico. Até onde o cartoon pode ir sem perder o respeito ou a ética? O cartoon nunca deve perder a ética. Eu acho que, desde que nós tenhamos o cuidado de fazer a crítica objetiva para a situação objetiva, sem criticar a pessoa, eu posso falar concretamente. Eu nunca fiz um cartoon dirigido a uma pessoa específica, dizer o senhor fulano, porque o senhor fulano, eu não tenho nada a ver com a vida dele, não o conheço, nunca lhe vi de lado nenhum. Então, quando faço um cartoon criticando, critico a atividade que esta pessoa faz no momento em que ela é pública. No momento em que ela é pública e se exigem resultados públicos e são os entes públicos que o estão a pagar, então eu torno-me crítico e não aceito que se ataque a pessoa que circunstancialmente ocupa aquele lugar. Porque a pessoa tem que ser separada. Se nós conseguirmos separar, e, aliás, a maturidade está nisso, está em nós criticarmos o executor de uma dada prática, no âmbito do exercício desta prática, sem entrarmos no seu que é pessoal, porque nós não temos nada a ver com a vida pessoal da pessoa e espero que ele não tenha nada a ver com a minha. Então, é aí onde está o limite. Mas como cidadão tem esta abertura, né? Tem esta liberdade de, através do seu trabalho, poder fazer exatamente aquilo que faz, dar o seu parecer e exatamente, mas sem atacar pessoalmente o indivíduo. Ok, então a questão da ética tem que estar sempre... No respeito do indivíduo. Tem que prevalecer. Sente que é esta preocupação por parte dos colegas da profissão? Não, por um lado, algumas vezes não existe esse respeito, mas por outro lado, a tal individualidade que também tem que se dar ao respeito, também não se dá ao respeito, então se põe a jeito. O que acontece é que, quando se põe a jeito, já depende da educação de quem o vai criticar, a aproveitar o flanco que ele deixou descoberto ou não. Eu, pessoalmente, como não acho correto que andemos por aí apurados uns com os outros em termos pessoais, eu prefiro não enveredar por aí, mas continuar sendo crítico no aspecto objetivo. Há quem diz, não, mas isso é um bocado ser frouxo. Eu não sei se é um bocado ser frouxo. Há várias formas de uma pessoa enfrentar uma luta e uma batalha, que não tem necessariamente de ser apurrada. Pode ser de outra forma e chegamos lá na mesma. Então eu prefiro que seja isso, porque
Esse país já teve muita guerra, já teve muita E não há porrada. necessidade E a arte não está para isso, Não, né? a arte não está para tem, isso. não tem Tá, este, através do não tem este objetivo. belo, vamos chegar lá. Certamente. Agora vamos olhar para aquela questão ligada à banda desenhada. Quando é que percebeu que as histórias que contam em cartoon podiam ser muito mais do que isso? Podiam passar, então, para a banda desenhada? Não, peraí, aqui... Porque disse que começou por cartoon e essa transição foi quase que imediata. Não, ok, eu acho que fui mal entendido. Eu digo que a história da banda desenhada em si, no mundo universal, ela começou sendo cartoon. Depois ela evoluiu para banda desenhada. No meu caso, eu nasci já banda desenhista. Eu já fazia banda desenhada, quer dizer, eram bandas, não tinham, eram desenhadas, não tinham certo. bandas. Depois aprendi a escrever. Mas depois, quando passei para o cartoon, e aí, ainda bem que você fez essa pergunta, é interessante, era porque, na altura, nós éramos colaboradores do Jornal de Angola. E no Jornal de Angola nos era permitido fazer uns desenhozinhos na página infantil. Mas nós queríamos fazer uma coisa mais séria e chamar a atenção, dar um choque social. E o cartoon ganhou espaço rapidamente. Então nós congelámos um bocado a banda desenhada, porque a banda desenhada exige continuidade de publicação, exige que as pessoas tenham pachorra de ler as histórias em tira. O cartoon, você põe um e... Então, eu lembro, a primeira vez que eu fiz um cartoon, a toda a gente de surpresa, é um cartoon que dizia Angola na idade da lata de leite e da pedra. E era uma sala de aula em que estava um professor sentado numa pedra e os alunos sentados na lata de leite. E aquilo saiu no Jornal de Angola e foi um choque. O pessoal do Jornal de Angola, na altura, acho que não havia maior abertura, porque o Jornal de Angola não aceita pôr um cartoon, não nem pensar. Porque eles acham que tudo que é assinado de Lito Silva é para a subversão. Mas a questão é... Mas talvez mude. Talvez depois deste programa mude. A questão é que naquela altura havia abertura e o Jornal de Angola apostou e começou a publicar diariamente um cartoon. Olha que aumentou e de que maneira a procura pelo jornal. Eu lembro que naquela altura o interesse em ler o jornal era ir diretamente para a última página para ver que cartoon sai nesta edição. Havia este interesse. Sim, até que depois começaram a perder... as pessoas da altura começam a achar que a crítica é demais. Então havia necessidade de controlar, em vez de controlar essa situação que era criticada, era mais fácil controlar a crítica. Então acabou a farra. Acabou. Esta coisa de ser cartunista e também estar ligado à banda desenhada é todo um processo que exige muita paciência, muita criatividade. É importante que se tenha essas qualidades, ser paciente, a capacidade de ser criativo. O termo paciente... Ou a formação também é determinante para se obter um bom resultado? Embora tenha um são aí, mas não é formação, é paixão. Quando uma pessoa faz uma coisa por paixão, aquela paciência faz parte do processo. A paciência. Por exemplo, você gosta de fazer televisão. As pessoas dizem, mas você quando está... Você tem que ter paciência. Exatamente, você lê o texto, treina a postura, treina a voz, mas nem sequer sente o esforço. Sente que devia ter feito o esforço quando vai ver na tela e não está nada como você queria. Então, o processo é exatamente o mesmo, é uma paixão. Mas a questão de formação também é determinante? É. A formação é sempre determinante. É importante, é claro que eu, Sérgio Pissarra, nós somos autodidatas. Foi por autodidatismo, certo? Às vezes gosto, eu digo, eu sou... onde eu me sinto bem e como um peixe na água, não é onde eu sou académico. Eu sou académico em economia. Embora eu, por ser extremamente competitivo, eu procuro ser bom em todos os ramos em que atuo. Eu me esforço para caramba. Então, mas a banda desenhada é autodidatismo. Eu faço pesquisas, investigo autores, estudo autores, mas atualmente justifica-se que uma pessoa queira fazer banda desenhada como deve ser. Nem toda a gente tem talento imediato, é preciso treinar. Então, convém que se estude como qualquer processo, como arquitetura, etc. Nem toda a gente tem... os autodidatas que se dão bem, mas há outros que não se dão bem assim. É preciso passar pela formação. E aqui eu vou fazer uma crítica à nova vaga de banda desenhistas ambulantes, porque fazer banda desenhada é ser contador de histórias, é ser narrador, é ser um autor de literatura como qualquer autor. Então, o background da pessoa que se comunica para outras pessoas e que tem uma mensagem para transmitir, é importante que ele seja sólido. Porque senão, se tiver inconsistências cognitivas, ao narrar uma história, por mais talento que tenha a fazer o traço, vai passar para o público mediocridade. Okay.
Então, convém efetivamente que haja a preocupação na formação. A puxar na formação. Há bocadinho o Lito disse que eu sou extremamente competitivo, aqui a necessidade de ser perfeccionista ou ser bem-sucedido em tudo que faz. Vamos ser bem-sucedido nas coisas que faz. Não. Eu sabia que ia criar essa confusão. Uma percepção da minha parte. Eu sei, eu tenho que corrigir. Por favor. Quando eu digo que sou extremamente competitivo, eu não estou a tentar competir com mais ninguém, senão comigo mesmo. Certo. É que se eu fosse perfeccionista, eu estaria à procura da perfeição. Não. A minha procura não é esta. Eu procuro tirar de mim o máximo que eu posso dar. Eu não estou a tentar ser melhor que ninguém. Eu só estou a tentar ser o melhor daquilo que eu, de facto, posso ser. Não me comparo nem com A nem com B, exceto para fazer benchmarking. Se eu vir alguém, é para ver-lhe o estilo e ver o que é que eu posso copiar no tempo positivo ou ver o que é que eu não devo fazer, dado o que eu tenho como erro. Mas o ser extremamente competitivo eu não me permito a mim mesmo ficar num patamar medíocre. Se eu achar que estou no patamar da mediocridade, eu faço logo um interregno, nem que fosse sabático, para ir arranjar um background melhor, para quando voltar, ser num patamar superior, não a tentar satisfazer ninguém, senão o meu próprio ego de saber que se eu conseguir esse patamar é o máximo que eu posso dar até agora e logo a seguir estou a desejar o outro patamar. Então é nesse sentido. Ok. Algum personagem teu que tenha um bocadinho desta sua personalidade? Acho que não. Não levou isso para a banda desenhada? Não. Eu procuro que os meus escritos tenham o mínimo possível de mim mesmo. Mas tem muita gente. Daqui a dias, quando eu estiver a escrever um personagem interessante, charmoso, de certeza que vai ter muito de si. Certamente. Certamente vai ter muito de si. Mas agora vamos olhar, há bocadinho, bem no início da conversa, fez a questão daquela que é a necessidade de, através dos trabalhos em banda desenhada, em cartoon, trazer muito daquela que é a nossa identidade cultural. É importante que se olhe nesse aspecto. Sente que a preocupação que tem também se faz sentir em outros artistas ligados ao desenho, ligados ao mundo literário de uma forma geral. Essa preocupação. Bom, eu vou aumentar um bocado o âmbito. Você fechou no desenho. Mas eu, quando falo de arte e quando procuro interagir em termos do que é a nossa identidade cultural... Olhamos para todas as modalidades artísticas. Eu interajo com artistas de outras todas as modalidades artísticas, eu certo. falo com músicos... Sente que existe essa preocupação atualmente? Existe. Existe muita frustração por causa da... É claro que nem toda a gente encara os desafios como eu encaro e, bom, cada um enfrenta-os de uma forma, procura os apoios de outra forma. Mas a preocupação, o que nos une efetivamente, quando eu digo que nos une é eu e este grupo de pessoas com quem eu interajo, é a necessidade de nós valorizarmos o que é nosso e não sermos repetidores de outras coisas. Existe. E a aceitação? Quando diz aceitação, está-se a referir a quem? Para aquele que consome o produto feito pelo artista, para aqueles que consumem o trabalho que é feito pelo Lito. Ao interesse, à procura? Não, porque o nosso público-alvo são as outras pessoas todas que enfermam da tal visão Frankenstein, que nem sequer se dão conta disso. Elas estão ainda estão naquele patamar de aceitação-negação. Só para ter uma ideia. Quando nós obtivemos a independência em 1975, foi um marco muito importante, ok? Mas foi apenas um marco administrativo. Nós administrativamente ficamos independentes, mas não ficamos independentes nas nossas mentes. Nas mentes. Nós continuamos com as mentes captivas de que umas férias bem vividas é ir ali para Portugal beber um bom vinho. Então, nós estamos a trabalhar já no anseio de quando é que a gente vai comprar o raio do bilhete para passar aquelas férias. Porque, efetivamente, nós estamos programados para isso. E isso não é uma crítica, é só uma constatação efetiva. A mudança deste paradigma tem a ver com valores que nós prezamos. Estes valores, para passarem, não tem que ser a martelo. Tem que ser através de valorização do que nós temos de bom, independentemente do contexto. O contexto pode ser mau. O contexto pode ser de subvalorização do que de facto nós temos, que é um facto. Nós sentimos-nos pobres, sentimos-nos que não utilizamos bem os nossos recursos, sentimos que uma série de outros problemas. E a forma de nós nos aliarmos disso é fazer um stop nessa vivência e irmos para o outro lado. Então, não podemos estar todos no mesmo diapasão. Alguns de nós têm que dizer, ok, há
a continuidade do espírito de 75 é a um outro nível e é um bocado mais subtil, tem que ser subliminar. Subliminar através da arte. Então, através da arte, quando você disse aceitação e negação, essa aceitação e negação também faz parte do processo de mudança que nós temos que encetar. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, não podemos estar a auscultar o nível de aceitação ou rejeição, exceto para saber se estamos já lá próximo ou não. Mas isso não é apenas estatística do percurso a percorrer. Toda essa mensagem é passada através do seu trabalho, no cartunismo e na banda desenhada. O cartunismo, banda desenhada, argumentação, porque eu escrevo argumentos. E agora, o meu grande desafio agora é fazer argumentos para cima. Na breve resenha que fizeram, bibliográfica, foi posto que o meu primeiro romance foi adaptado para o cinema. Para o cinema. Eu como não gosto de deixar coisas em mãos alheias, eu fui o produtor executivo do filme e também fui a pessoa que fez transformou o romance em guião, fui o guionista. Neste momento, para além de escrever argumentos para a banda desenhada, eu procuro fazer guiões. Neste momento até tenho foi realizado agora o FIC TV, que é um projeto de cinema realizado pela CPLP e a União Europeia, em que eu tenho um dos meus argumentos com sérias hipóteses de ser financiado para filme. E o título, já que estamos a falar da nossa idiosincrasia, é exatamente o título é Tatanquento Isuamo, quer dizer, Isuamo Mãe Grande. É um projeto que está em carteira e com possível efetivação ainda agora em 2026. Em 15 de fevereiro, nós vamos receber a mensagem se vamos ou não começar a rodar esse filme. Ao longo de 2026 ele vai ser rodado se eu receber o aval para rodar. Vamos fazer fé que tal acontece. Já tem uma feiticeira particular a dançar. A trabalhar nesse sentido. Em relação à banda desenhada, à procura, temos muitos leitores? Temos muitos leitores? Temos. Neste momento eu tenho no prelo, e vou lançar ainda esse ano, provavelmente em março, o meu próximo álbum de banda desenhada. O título é o canto. Agora deu-me uma branca. As Três Luas do Mayombola. É uma história de banda desenhada com o meu personagem. Temos muita procura. O grande problema para a edição das obras está efetivamente nos custos de reprodução. Os custos de reprodução são pelos olhos da morte. Publicação, divulgação, produção eu quando digo eu estou a falar de reprodução mesmo, a reprodução gráfica. Pôr os positivos na gráfica para que ela os imprima, aquilo porque se for um projeto comercial, a tendência é que depois da impressão ele se pague pelas vendas da publicação. Mas nós, infelizmente, assim tendemos a ter livros cada vez mais caros. E nós temos uma população em que tem que optar se tem a próxima refeição ou amanhã ou se compra um livro. A escolha óbvia está feita. Tendo em conta o valor que são comercializados atualmente... Não é só o valor, ele tem que continuar vivendo. Ele tem que continuar vivendo, mesmo que for um pouco menos culto. Aí está. Por isso, ele tem que continuar vivendo. Não vou comprar lá o livro. Fica com fome hoje, mas não, caramba. Não tem então, como. Quando você pergunta a dificuldade reside efetivamente em nós conseguirmos publicar as obras contornando essa grande lacuna do mercado que é o fraco poder de compra do cidadão angolano. A questão que se coloca é já a lei do mecenato, né? A questão dos apoios, dos patrocínios. A lei do mecenato. Ela pode estar aprovada, mas enquanto ela não for regulamentada, não é nada. E nós temos um grande problema no nosso país é que às vezes a gente regulamenta leis da economia, da energia atômica, regulamenta leis que saíram anteontem, mas há leis que ficam anos à espera de serem regulamentadas. Enquanto for regulamentada, é só uma boa vontade. Infelizmente. Vamos olhar, as redes sociais vieram de alguma forma mudar a forma como o cartoon é produzido e também consumido aqui no nosso mercado? As redes sociais têm a vantagem da grande divulgação. Elas não resolvem o problema da remuneração do serviço artístico, do trabalho artístico. Mas, de facto, elas resolvem o problema da larga e imediata divulgação. Neste momento, uma das coisas que eu, para além de pôr a parada dos candengues de novo no ar, eu pulo no ar com uma homepage
quer dizer que nós estamos aqui a conversar, mas quem nos está a assistir, se quiser dar uma vista de olhos na Parada dos Candengos, no seu histórico, nas publicações já publicadas, ou mesmo interagir com a Parada dos Candengos, basta que tecle www.sismacomics.com, entra no universo da Parada dos Candengos e está a interagir com a banda desenhada imediatamente. Então, de facto, as redes sociais e a internet encurtaram distâncias. No exercício da sua atividade, prefere trabalhar de forma tradicional ou também já entrou na era digital? Eu atualmente, é mais rápido, assim, eu entrei na era digital porque é mais rápido e mais eficiente. Como é que é o desenho clássico? Você agarra uma folha E vai desenhando. E vai fazendo os traços, certo? Mas o desenhar uma folha e depois tem que passar a tinta e pintar. Se falhar, borrar, cair, passar o gato, fazer qualquer coisa, tem que fazer tudo de novo. Então, eu desenho num meio digital. É uma caneta, é como se fosse mas eu não uso papel. Eu desenho já diretamente. Porque se eu falhar, eu só tenho que... ou salvo aquilo, mas não tenho que fazer tudo de novo. Além de que, por vezes, eu tenho que ter uma referência de cenário por trás, desenhado, ou o que seja. Eu, em vez de estar a me esforçar a reproduzir uma fotografia copiando, eu ponho o cenário do background e passo por cima. E vai fazendo. Então, torno-me muito mais rápido. Antes eu levava uma infinidade de tempo a fazer uma banda desenhada por causa disso, por causa da pesquisa, ao passo que agora eu me fecho no meu estúdio, vou desenhando no máximo 1 mês, 2 meses. Eu tenho a banda desenhada de 48 páginas feita, pintada e tudo, corrigida, porque tornei mais rápido, não só ao meio cibernético, como a pesquisa imediata. Eu precisar de uma referência linguística, ou o que quer que seja. Eu automaticamente, sem ter que ir ligar, mesmo na planilha que eu faço a navegação internet, vou buscar a referência onde quer que ela esteja. Então... Fica mais fácil o exercício da atividade. Lito, o nosso tempo começa a ficar curto. Eles já me dão a conhecer a partir da Regi, mas não me quero despedir de si sem a habitual brincadeira bem no final, um ping-pong, umas respostas rápidas, um sim ou não. Rapidinho, não é nada complicado. Eu faço-lhe a pergunta e o Lito vai respondendo. Desde que não seja pedir o número do PIN? Não, mas... Não chego até aí, mas vamos rapidamente. Já disse que gosta do digital. Na hora de pintar, lápis ou tablet? Tablet. Café ou chá enquanto desenha? Café. Desenha em silêncio ou com música? Com música. Que bom. Música angolana ou internacional? As duas, tudo. Ok. Um lugar que inspira os teus cartoons ou a tua banda desenhada? Uau, esse é difícil. Toda parte... É todo lado, desde que seja no momento certo. Personagem sério ou personagem trapalhão? O que prefere? Personagem sério. Personagem sério. Mais fácil fazer rir ou fazer pensar? Fazer rir. Um hábito estranho enquanto está a desenhar? Não tenho nenhum. Não tem nenhum? Não. Que bom. Um desenho que nunca falta, rosto, mãos ou olhos? Olhos. O que vem primeiro, a ideia ou o traço? A ideia. Se o humor tivesse uma cor, que cor seria? Vermelho. O emoji que representa o cartunista Lito Silva? Sem comentários. Sem comentários? Ok. Desenhar para si é trabalhar ou é terapia? Um bocado de cada. Um bocado de ambos. Um bocado de cada. Para terminar, uma palavra que define a nossa cultura, a cultura angolana. Riqueza. Riqueza. Lito, muito obrigada pelo tempo que concedeu, por esta conversa. Desejo-lhe todo sucesso neste ano de 2026, que os projetos que foram aqui apresentados, que estão já em carteira, se materializem e que ainda durante este ano possamos novamente estar juntos para falar da sua atividade, para falar do cartoon, para falar da cultura do nosso país aqui nesse programa. Eu agradeço a si e agradeço aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Quanto ao selo cultural, este vai continuar consigo. É chegado o momento de fazermos um breve intervalo. É coisa curta. Eu quero ter aí do outro lado, portanto, até já. Seja bem-vindo
cidade de Luanda. Aos 50 anos de independência de Angola, a Exabango Rentacar tem orgulho de cumprir com o seu papel de manter os angolanos em movimento sobre 4 rodas. Temos serviços perfeitos para o angolano que quer conhecer melhor os encantos escondidos e longínquos da cidade de Luanda. Dos rios encantadores às praias paradisíacas, sem se esquecer das paisagens verdes vibrantes que os acompanham até o destino final. Desde o Moseque até a Baixa. Nada melhor do que fazer turismo em carros modernos, confortáveis e que garantam viagens seguras. Celebre conosco as 5 brilhantes décadas da nossa nação. Visite Luanda com a Exabango Rentacar. Se representas uma micro, pequena ou média empresa ou és empreendedor, o Transforma Aqui é para ti. Transforme produtos como mandioca em fuba, tomate em compotas, frutas em geleia, milho em ração e muito mais. Uma iniciativa do governo angolano com financiamento operacionalizado pelo FADA, que impulsiona pequenas unidades de processamento e transformação rural, integra cadeias produtivas e valoriza a produção local junto às zonas agrícolas. Requisito: ser uma empresa com mais de 1 ano de atividade ou um novo empreendimento com capacidade técnica, ter o projeto numa zona com produção agrícola comprovada, ter um plano de negócios viável e documentação legal em dia. Candidata-te já. Apresente a tua candidatura nas representações do FADA em Luanda e no AMBO, nos gabinetes provinciais de desenvolvimento económico integrado. Para mais informações, visite www.fada.gov.ao ou ligue para 945 03 20 78 ou 222 70 66 99. Transforma Aqui. Transformar o campo é transformar Angola. FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento, Governo de Angola. Sabias que Angola participou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1980? Desde então, atletas angolanos têm representado o país com garra e paixão em várias modalidades internacionais. Angola, 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola. Objetividade, rigor, análise credível, notícias, informação plural. Da política ao social, da economia à cultura, do apaixonante mundo do desporto ao que faz atualidade além fronteiras. La pace sia con tutti voi. Telejornal, o principal serviço de notícias da estação, de segunda à sexta-feira, alternadamente com Fernanda Manuel e Ernesto Bartolomeu. Ao sábado, Ana Lemos em uma edição de fim de semana, com análise atual e factual do que marcou a semana noticiosa e entrevistas de perfil. É uma excelente pergunta, a definir-me a mim mesmo. Telejornal, a notícia em primeiro lugar. Até amanhã, a hora de ser. TPA Notícias. Informação de primeira. Estamos assim de volta e vamos seguir com o Selo Cultural. Vamos agora dar-lhe a conhecer uma notícia boa, principalmente para aqueles que são amantes da música nacional. É que o autor de Mónica, entre 7 e 7 Rosas, dentre tantos outros sucessos, estou a falar-vos do músico Quiaco Quedaves, numa entrevista concedeu aqui ao Selo Cultural, anunciou o lançamento do seu 3º disco. Começou a cantar em bares e hotéis de Luanda. Depois compôs para o grande Ricardo Lenvo. Hoje, ele tem já 2 obras discográficas no mercado. A primeira, lançada em 2014, intitula-se Seungile. A segunda é Igual ao Prazer, editada 3 anos depois, onde constam os sucessos Entre 7 Rosas e Kadiongo. O que matou nosso amor é Kadiongo. O que estragou nosso amor é Kadiongo. Estavas com diamante nas mãos, só que não deste o valor. Agora, Quiaco Quedaves vai pôr à disposição do público o 3º disco, Mbemba, que na língua portuguesa significa águia. Vai trazer a força da águia,
para podermos voar mais. Um olhar muito perfurante e com a capacidade de raciocinar sobre os problemas sociais. E a música ou o CD vai trazer conteúdos bons. A equipa de apoio do cantor e compositor, nascido em Banza, Congo, já fez o trabalho de casa, tanto que algumas músicas já fazem furor nas plataformas digitais. Algumas músicas já conhecidas, como Inconsequente, Não Sou de Ferro, Viramos Chimawazele, e vai também estar muito ligado com a música do espírito da realidade africana. Kiako Kiadaf é especialista em fazer simbiose entre o Kikongo, o Kimbundo e o português. Às vezes, 3 línguas num só verso. E não é tudo. É dos artistas que mais usa metáforas nas canções. Há sempre essas metáforas nas minhas músicas, principalmente no Mushimawazele, tem lá muitos conteúdos bons, não posso fugir dessa realidade para ajudar as pessoas a refletirem. Nascido aos 29 de junho de 1982, Kiadaf é um docente emprestado à música desde 2006. 2009, venceu o Festival Nacional de Trova e o Variante. Em 2014, Kiako Kiadaf foi 3 vezes premiado no Angola Music Awards. 2015, ficou em 3º lugar no top dos mais queridos e em 2016 foi distinguido como melhor artista no Angola 360 graus e melhor show do ano. Então vamos todos aguardar com muita ansiedade o lançamento deste 3º trabalho discográfico de Kiako Kiadaf. De Angola vamos agora à Espanha, onde a superestrela da música espanhola, estou a falar-vos de um dos mais românticos cantores de todos os tempos, Julio Iglesias, está a ser acusado de abuso sexual. A imprensa espanhola apelidou de um escândalo chamado Julio Iglesias. O cantor e compositor de 82 anos é acusado por 2 antigas funcionárias. A superestrela mundial está a ser indiciada por assédio sexual, agressões, estupro a uma delas e humilhação. O caso foi já denunciado à Justiça Espanhola em janeiro deste ano. A polêmica foi despoletada depois de a emissora Univision e o El Diário publicarem uma investigação sobre o caso. Uma empregada doméstica e uma fisioterapeuta são citadas na investigação. Na entrevista, elas afirmaram que eram submetidas a tratamento ultrajante, toques indevidos e beliscões nos mamilos. As supostas lesadas acrescentam que eram forçadas a trabalhar até 16 horas por dia. Tudo isso teria ocorrido em janeiro de 2021, nas mansões do cantor, na República Dominicana e nas Bahamas. A Justiça Espanhola já disse que vai ouvir as queixosas, mas vai preservar as suas identidades. Julio Iglesias ainda não se pronunciou sobre o caso. A agência France Press tentou ouvir o acusado, mas não teve êxitos. Afastado dos holofotes da fama há um bom tempo, Julio Iglesias é o cantor latino que mais discos vendeu em todo o mundo, 300 milhões de cópias. Autor de sucessos como Esqueci-me de Viver, Baila Morena. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. De Roche e Manuela. A fortuna do astro da música romântica está avaliada em mais de 5 bilhões de dólares. O guru da música espanhola tem 260 discos de ouro e platina ao longo de uma carreira recheada de êxitos.
Julio Iglesias editou cerca de 80 álbuns e já realizou mais de 5.000 concertos, cantando em 14 idiomas. As autoridades judiciais ainda não decidiram se vão dar sequência ao caso, até porque os alegados abusos sexuais aconteceram fora do território espanhol. Não é a primeira vez que Julio Iglesias está envolvido num escândalo. O cantor e compositor foi já acusado de tráfico humano e assédio sexual. Descobrir cada dia algo novo. Vamos então acompanhar e ver qual será o resultado apresentado pelo Tribunal. Enquanto isso, vamos à Casa de Cultura, Palácio de Ferro, que realizou a semana passada uma conferência de imprensa para apresentar assim o balanço daquelas que foram as atividades realizadas nesse espaço de cultura durante o ano de 2025 e as atividades que são agendadas para este ano. Durante a conferência de imprensa, o diretor do Palácio de Ferro, João Vigário, fez o rescaldo das atividades realizadas ao longo de 2025, ano em que foram produzidos mais de 208 eventos. As iniciativas envolveram mais de 1.000 artistas e registaram um público superior a 45.000 pessoas, com um total acumulado de mais de 57.000 participantes, números que, segundo a direção, refletem um desempenho positivo, simbolicamente alinhado com a celebração dos 50 anos da independência nacional. Tivemos um número muito elevado de artistas participantes, acima de 1.000 artistas que participaram nos eventos. Tivemos uma cifra de público na ordem dos mais de 45.000, um somatório de participantes na casa de mais de 57.000 pessoas. Para o corrente ano, a nova agenda assume-se como mais nacional e inclusiva, abrangendo diversas disciplinas artísticas e reforçando a componente cultural. Temos que, de alguma forma, fazer este casamento entre aquilo que é a criação instintiva e aquilo que são as métricas mais formais no que as artes diz respeito. Então vamos dar ênfase particular às atividades formativas. Vamos, como já disse, incitar maior esforço em atividades que exaltem a nossa identidade linguística, com realce para ações ligadas à faixa mais nova, às crianças. Vamos reforçar a nossa grelha de programas para os candengues no Palácio de Ferro. Vamos também, definitivamente, fazer sair o projeto Macotas no Palácio de Ferro e voltar então a ter a rubrica Festival Angola Symphony, que com alguma infelicidade não conseguimos realizá-lo num ano que agora terminou. Questionado sobre a situação financeira da instituição, o diretor do Palácio de Ferro reconheceu tratar-se de uma área sensível. Ainda assim, garantiu que tem sido feito um esforço de gestão para assegurar a realização da programação. Nós temos vindo a fazer uma ginástica financeira para que efetivamente aquilo que é a nossa programação aconteça. E este ano não há de ser diferente. Contamos com parceiros que acabam por, não sendo em espécie financeira ou em apoios financeiros, acabam sempre por debelar este ou aquele desafio do ponto de vista de prestarem-nos alguns serviços. Para os eventos, vamos com certeza dar maior acutilância àquilo que é sustentabilidade de evento para evento, ou seja, o evento tem de produzir receitas para que efetivamente ele possa ser sustentado pelas receitas. A agenda para 2026 é definida como orgânica híbrida, combinando uma agenda mestra composta por 14 rubricas estruturadas pelo Palácio de Ferro, com a integração de propostas externas ao longo do ano. A programação abriu oficialmente com a conferência de imprensa, seguindo-se exposições, concertos e outras atividades já ao longo desta semana, mantendo a flexibilidade necessária para responder às dinâmicas culturais do país. Agora vamos até a província da Lunda Norte, onde a direção do Museu Regional do Dundo está preocupada com a degradação das peças museológicas.
No Museu Regional do Dundo podem ser encontrados fragmentos da história, registados em manuais, espelhados em peças de arte, talhados pelas mãos de artistas, objetos de valor museológico. O que está aqui, temos vários, em termos de biologia, arqueologia, tudo que nós temos. Por exemplo, a área dele de mamífero, temos as próprias peças, na área da museografia, e temos aqui o acervo bibliográfico, também que diz respeito a esta parte, que ele entra na prática e vem encontrar também os livros que vão poder servir como guião. Num silêncio profundo, em cada canto desta casa, repousam troféus culturais autênticos mestres mudos, de valor incalculável, que se pretende conservar por longos anos. Com o que a nossa direção nacional nos dá, já dá para procurar uma coisinhazinha para ver se podemos, das peças que estão a degradar-se, podemos salvaguardar algumas, porque daqui a 10, 5 anos, sem intervenção, teremos todo o aparato fora do uso e uma perca enorme no nosso país, em particular a nossa província. A dada altura, por força da implementação de obras de restauro, o espaço chegou a ter as portas encerradas, mas na atualidade está aberto a visitas. Temos recebido muitas visitas, para além de nacionais, estrangeiros também. Situação que nos motiva bastante, e o nosso acervo, conforme já tenho dito, que é mais convidativo, porque temos outros seres muito raros no mundo. Da Huila à Lunda Norte, ela fez uma viagem em busca do conhecimento. Eu diria que sim, trata-se de uma aventura para a investigação científica, porque o que me trouxe aqui a Lunda Norte na segunda-feira desta semana foi mesmo o início da minha pesquisa para a investigação do meu mestrado. Eu vou tratar da recuperação, conservação, digitalização de um dos museus muito importantes de Angola e não só, que é o Museu Regional do Dundo. Então, o que me trouxe aqui são as coleções de história natural, as coleções biológicas que tem o Museu do Dundo. A estudante Isilda está empenhada na investigação de um tema voltado à recuperação, digitalização e conservação da coleção de mamíferos do Museu Regional do Dundo. Meus tutores têm muita experiência na área, também incentivaram-me bastante. Falei com o meu tutor na altura para dizer que tinha de trocar de tema para trabalhar com a museologia, porque eu estava para trabalhar com serviços ecossistêmicos, e então apoiou-me bastante. O meu tutor já esteve cá nesse museu, ele é especialista também, além da curadoria de museus, na herpetofauna, que é a área que estuda os répteis e anfíbios. Então esteve aqui também a fazer as suas pesquisas, falou um pouco do museu e diz que realmente é necessário trabalhar com as coleções biológicas. Com acesso assegurado ao depósito onde está colocado o acervo de mamíferos, a investigadora dá corpo ao seu trabalho. Me interessar é a coleção de mamíferos. Nós temos aqui crânios, que também é o tipo de amostras para coleções biológicas em história natural. E temos os crânios, então são mamíferos. Eu vou trabalhar com os crânios, tudo que é amostras de mamíferos, crânios, peles, animais em taxidermia, animais em meio líquido, alguns órgãos de animais também em meio líquido e não só. Cada uma das peças na sala de biologia do museu encerra em si um valor específico, reportando uma época e contexto, e que se afiguram como motivo de observação e estudo. A jornada que traz esta investigadora da Huila para a Lunda Norte levou-lhe até aqui, e vamos então nessa área saber o que é que exatamente poderá encontrar. Sabemos que além de mamíferos e répteis, há também aqui nesse depósito referências de antílopes. O que é que podemos encontrar exatamente aqui onde veio ter? Nós temos aqui diversificados antílopes, né? A título de exemplo, nós temos os búfalos, as pacaças, temos também as palancas, que era a palanca negra, não a gigante, e que era a palanca, aparentemente, o que eu vejo. Por exemplo, há pouco tempo eu estive a ver que isto é uma pele de um leão. Então,
Só para termos noção, quando perguntava sobre o que a coleção é zoológica, o que realmente me trouxe aqui, é mesmo a coleção de mamíferos. Durante dias aturados, Isilda procurou recuar no tempo em busca de dados genéticos de mamíferos depositados neste espaço e sustentar a sua tese para a obtenção do grau académico de mestre, pelo que constatou há toda a necessidade de se trabalhar na conservação do acervo deste museu. Como nós podemos ver através das imagens, nota-se claramente que está afetado por pragas, quer de insectos como as térmitas, o salalé, quer de roedores como ratos, e depois também há outras questões como de temperatura para algumas salas, que pode estragar um tipo ou outro da amostra, o estado em que elas estão depositadas aqui nos depósitos, as peles devem estar em bom modo, porque senão depois com o tempo já não se consegue utilizar. Embora pareça parado no tempo, o Museu Regional do Dundo conserva etapas da história, percursos de comunidades e suas vivências, assim como registros da fauna e da flora da região, motivos de estudo permanente. Restauradores, maior cuidado na preservação das peças museológicas é o que está a faltar no Museu Regional do Dundo. Mas vamos continuar na província da Lunda Norte. Vamos agora conhecer um dos monumentos que acaba por ser um dos principais cartões postais desta província, o Obelisco. Dificilmente passa despercebido. Está localizado num largo muito frequentado da cidade do Dundo. Erguido há largas décadas, será que os mais novos e adultos conhecem o simbolismo do obelisco? Já ouvi falar da rotunda do obelisco, mas não sei o motivo ou a importância que meteram na rotunda. Não conheço o significado. O obelisco era uma passagem que levava os passageiros a diferentes pontos, no caso de Portugal, talvez de outros países. Aquele transmite um bom ambiente, não é da província da Lunda Norte, não é, ou do município do Dundo. O obelisco não é de todo desconhecido. Para nós, não é, a rotunda do obelisco é uma referência a nível da província, uma vez que nela conseguimos encontrar algumas datas importantes relativamente ao país, não é? Podemos encontrar, por exemplo, quando é que os portugueses chegaram ao Zaire, não é? Que é 1483. É na antiga passagem dos escravos que levavam para o Portugal. Ela é a representação dos nossos antepassados, como foi a sua vida, a vida deles no passado. A sua construção data da década de 60 pelas mãos dos colonos portugueses, afetos à Companhia de Diamantes de Angola, Diamang. Homenageia os homens e mulheres que, em diferentes épocas, empenharam-se para o desenvolvimento da região da Lunda. A sua estrutura apresenta uma base em forma de pirâmide e 4 lados iguais. É um monumento que representa os 4 cantos dessa cidade do Dundo. Portanto, são os pontos cardeais, assim posso dizer. Temos aqui a área sul representada por alguns marcos históricos que estão ali timbrados no pilar do monumento. E esses dizeres são vésperas daqueles que os brancos, os colonos, os portugueses passaram por aqui e em homenagem daquilo eles deixaram aqui aqueles marcos. Portanto, temos uma expedição do Nsumba de Matiamba, os portugueses do Nsumba Matiamba na República. E temos a outra faixa, a pesquisa mineira do Pema, a pesquisa mineira que foi em 1912, dos portugueses que eles deixaram aí. Carregado de simbolismo, o monumento é motivo de estudo permanente. Mas há um mito que diz mesmo que tem 4 cantos e tem 4 olhos. Significa dizer que ele vigia a cidade, vigia o espaço todo nos 4 cantos que os portugueses deixaram.
Esse estamos a referir já em termos, posso dizer assim, rituais, né? Posso assim dizer, para simplificar. E então esses cantos vigiam a cidade. Precisamos proteger esse patrimônio, esse monumento. É um monumento histórico que diz muita coisa. Precisamos descortinar esses mitos todos. O obelisco é um marco histórico da exploração diamantífera e colonial. Na atualidade se afigura como polo de atração turística. A própria administração local devia velar mais pela imagem do Largo do Obelisco, porque o Largo do Obelisco, inaugurado a 27 de agosto de 1960, foi inaugurado na perspectiva de homenagear a população trabalhadora e naquela altura feito pela empresa, ex-empresa de exploração diamantífera Diamangue, para valorizar mesmo a cultura local. Desta feita, então, nós não podemos desvalorizar aquele monumento. Eu penso que darmos uma melhor imagem àquele monumento será uma mais-valia para a população em geral. Por quê? Porque seria um ponto turístico e todo mundo que viesse cá para o Dundo teria interesse em visitá-lo. Com 19 metros de altura, o obelisco da Lunda Norte pode ser visto em diferentes ângulos da sede da Lunda Norte. É um marco histórico que desafia o tempo e se apresenta como testemunho de etapas distintas vividas pela gente da região da Lunda. E seguimos com o Henrique Abrantes. A figura eleita para esta segunda edição é o escritor, pintor, arqueólogo e antropólogo Henrique Abranches, homem nascido em Lisboa, Portugal. Foi a 29 de setembro do longínquo ano de 1932. Começou a atividade literária, pintura e estudos etnográficos ainda na adolescência. Tinha só 13 anos. Já em Luanda escreve poesia para a revista Associação dos Naturais de Angola. Publicação dirigida por Antônio Jacinto. Henrique Abranches foi preso pela PIDE. Mesmo na cadeia traçou linhas do esboço do seu primeiro romance, A Concava de Fete. Colabora na Casa dos Estudantes do Império, dando palestras. Já depois da conquista da independência, torna-se membro fundador da União dos Escritores Angolanos e depois preside a UNAP. Como escritor, tem uma linha que se assemelha à de Rui Duarte. Faz pesquisa, oralidade e transporta para a literatura formal. Possui um acervo de mais de 50 obras, incluindo poesia, romance, ensaio, teatro e textos de etnologia. Trabalhos poéticos, o Cântico Barroco, sobre a colina de Calumbuloca e o Elogio do Paradoxo. Romances, Quissoco de Guerra, Titânia, Os Senhores do Areal e Santa Madia. Nos ensaios tem História de Angola, autoria com Pepe Tela, Manual da Museologia e sobre o feiticismo. Os livros de estreia foram editados pela União dos Escritores Angolanos. Os últimos tiveram a chancela da Chá de Cachinde. As obras de maior destaque de Henrique Abranches são A Concava de Fete e O Clã de Novembro. A primeira é um testemunho da sua capacidade de transformar experiências pessoais em literatura. É uma reflexão sobre a luta contra o cárcere, o exílio e a escravidão. É feita com um profundo respeito pela cultura e história de Angola. Concava de Fete combina elementos de fantasia, humor e aventura, proporcionando um mundo mágico real, e os seres fantásticos vivem em harmonia com a natureza. Já a segunda explora a vida e os desafios enfrentados por uma família em Angola. Reflete a cultura e a tradição do país. Tem ainda trabalhos como reflexões sobre cultura nacional, gente que anda por aí, identidade e patrimônio cultural e diálogo. Venceu o Prémio Nacional de Literatura em 1981 e 1989.
Abranches é o pai da banda desenhada em Angola. Formou os primeiros cartunistas do país, Sérgio Pissarra, Lito Silva e Abrão Eba. Na banda desenhada tem obras como Contra a Escravatura, de 65, Os Bucaneiros do KK, de 89, Massala, o Leopardo, de 89 também, Fragmentos Angolanos e o Jornal do Manquico, em 1993. Henrique Abranches realizou várias exposições em Luanda. Um dos últimos trabalhos do homem de cultura foi em sua homenagem, intitulado Abranches, um traço angolano. Henrique Abranches faleceu em 2006 na África do Sul. Acidente vascular cerebral foi a causa da morte. O Baú do Céu, hoje com Henrique Abranches, a terminar assim esta edição do nosso programa. Muito obrigada por nos ter acompanhado, é sempre motivo de muita satisfação saber que fica aí do outro lado a acompanhar este programa que fala de cultura às tardes de domingo. Voltamos no próximo domingo e queremos muito contar consigo. Fique bem.